Olá, meus amores, bom dia para vocês, tudo bem? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês, tá certo? Procure um lugar calmo, silencioso, arejado, iluminado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje. Tenha sempre perto de vocês o estojo de vocês, contendo lápis, borracha, apontador, para que você não tenha que estar toda hora saindo para pegar o material que você vai precisar para a aula. Tenha sempre ao seu lado o seu material didático, ou seu livro, e seu caderno. O livro de hoje é o livro de história, certo? Para que você possa acompanhar a nossa aula. Pegue o livro de vocês de história e abram aí sobre o sistema de governo geral. O sistema de governo geral no Brasil, ele foi implantado no Brasil pelo governo de Português em 1548. O governo geral tinha como objetivo a centralização do poder da nova colônia. Qual era o principal objetivo do governo geral? Era centralizar o poder na colônia portuguesa, certo? Aqui no Brasil. Foi criado em 1548 por Dom João III em razão do fracasso do sistema anterior que foi adotado, a capitanias hereditárias. Então, por que foi adotado esse governo geral? Porque como as capitanias hereditárias elas não prosperaram, só 2 delas prosperaram, então o governo Dom João III, ele sentiu a necessidade, devido ao fracasso, ele criar um sistema de governo para centralizar esse poder aqui na colônia que foi criada no Brasil. Junto com a ordem de implementação do novo modelo político administrativo, fundou-se a primeira capital do Brasil, que foi Salvador. Hoje a nossa capital é Brasília, mas a primeira capital do Brasil foi Salvador. Como foi criado, tia, o governo geral? O modelo administrativo surgiu da insatisfação do rei de Portugal em relação aos péssimos resultados adquiridos pelo sistema das capitanias hereditárias. Lembrando que capitanias hereditárias eram terras, eram lotes que o rei de Portugal ele entregou para os seus donatários. Donatários eram as pessoas que eram responsáveis por aquelas terras. Então, como eles não prosperaram, teve terras que não foram prósperas, teve terras que não deram lucros para o rei, então ele ficando insatisfeito com o trabalho administrativo desses donatários, ele começou a criar o governo geral, com o objetivo de centralizar o poder aqui no Brasil. O sistema era semelhante aos métodos soberanos políticos encontrados no absolutismo. Boris Fausto, renomado historiador, 3 motivos cruciais que fizeram Dom João III tomar a decisão de mudança administrativa: o enfraquecimento do comércio de especiarias com as Índias, o êxodo espanhol em conseguir explorar as colônias portuguesas e extrair delas metais preciosos, e o fracasso na construção do Império Português aqui. Portugal deu início ao projeto de transformação da América Portuguesa em uma porção de terra esquecida e pouco lucrativa para a principal fonte de recursos da coroa. Qual era a principal fonte de recursos da coroa portuguesa? Era o pau-brasil. Então, como os franceses e os espanhóis eles estavam tomando conta desse lucro, então o rei de Portugal se sentiu enfraquecido, ele sentiu uma necessidade de criar um novo regime administrativo. O documento denominado como regimento foi criado junto com a implementação do novo modelo administrativo. Nele constatava todas as atribuições e funções dos futuros. A administração colonial durante o governo geral. Durante os anos do governo geral de 1549 a 1572, as colônias ficou sob o comando dos seguintes governadores gerais: o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e do Mendes Sá. Eles eram os principais representantes dos interesses do rei de Portugal aqui nas terras brasileiras. Eles eram as principais autoridades aqui no território. As principais funções desses representantes,
era incentivar a criação dos engenhos, a combater o comércio ilegal do pau-brasil, a conter as revoltas e ataques indígenas, seja por meio de combates ou alianças com os chefes das tribos. Eles tinham também que explorar o território em busca de metais preciosos, de pedras preciosas, afundar aqui povoados, construir navios e fortes nos litorais, além de gerir uma nova colônia. Ele tinha as principais funções desses representantes era criar uma nova colônia para que essa colônia ela fixasse aqui e impedisse que outros países viessem explorar as riquezas que aqui tinha. Apesar de toda a centralização nas mãos de poucos, o governador geral não conseguiu comandar a enorme porção de terra. Eles achavam que, colocando esses três, eles conseguiriam comandar o território brasileiro, só que ele não sabia a imensidão que era. Sendo assim, foram criados cargos políticos administrativos para auxiliar nessas funções. Como hoje ocorre, existe o presidente que ele toma conta de todo o país, mas desse presidente ele precisou de cargos administrativos, criar outros cargos para lhe ajudar a governar todo o território. E antigamente também era dessa forma. São eles o provenor, que é responsável pelas finanças e arrecadação de impostos, o capitão-mor, que é incumbido em chefiar a estratégia da defesa da colônia, e o ouvidor-mor, que é encarregado das questões ligadas à justiça. Existe o provedor-mor, que é responsável pelas finanças, que era a cobrança de impostos. Existe o capitão-mor, que ele era incumbido de chefiar e defender as colônias. E existia o ouvidor-mor, que era encarregado na justiça, em questões ligadas à justiça. Quem foram os governadores gerais? Durante a época do governo geral, a colônia portuguesa ficou sob o comando de 3 governadores. Tomé de Souza, um fidalgo português, o primeiro governador-geral do Brasil, chegou à região do estado da Bahia no ano de 1549, acompanhado por escravos africanos, mulheres e grupos de jesuítas. Teve como a tarefa inicial dele era gerenciar e construir a primeira capital do Brasil. O primeiro objetivo dele era construir uma primeira capital aqui no Brasil. Para isso, fez-se necessária a retomada de capitanias da Baía de Todos os Santos, anteriormente sob o domínio do donatário Francisco Pereira de Coutinho. Então, para que ele fizesse isso, ele teve que tomar a capitania que essa terra era chefiada, era comandada pelo Francisco Pereira Coutinho. Outras medidas tomadas pelo governador-geral foi apaziguar os conflitos com os índios por meio da catequização e a escravização, estabelecendo os costumes e estilo de vida europeu por meio de ensinamento catolicismo. O governo Tomé de Souza durou entre os anos de 1519 até 1553. Duarte da Costa, segundo representante da coroa portuguesa, durante o período do governo geral. O primeiro foi Tomé de Souza, o segundo foi Duarte da Costa. Duarte da Costa, ao desembarcar nas terras brasileiras em 1553, foi acompanhado por um grupo de jesuítas, que sendo ele José de Anchieta, foram os principais responsáveis pela criação dos centros urbanos e o intuito de ensino na colônia. Diretamente, Tomé de Souza, a relação do novo governador-geral com os índios era conturbada. Então, já o Tomé de Souza, a relação com ele, com os índios, era muito conturbada, eles não se entendiam. E já com Duarte da Costa, ele começou a entender, ele começou a ver a necessidade dos índios. O líder optou por adotar uma postura hostil em relação aos indígenas por meio da escravização. Então, o Tomé de Souza, a relação dele com os índios era conturbada.
E o Duarte da Costa já optou por escravizar os índios de uma forma mais brusca. Foi durante seu regime que as tropas francesas invadiram o território, que hoje é o Rio de Janeiro, criando a chamada Franca Antártica. Seu governo durou de 1553 a 1558, durou 5 anos. Mendes Sá, visto a incapacidade de Duarte da Costa em administrar a colônia, Mendes Sá é nomeado à função de um novo governador-geral. Sua principal realização foi a de expulsar as tropas francesas do território brasileiro, além de restabelecer o bom convívio com as populações indígenas. Tomé de Souza, a relação com os índios era conturbada. Mendes Sá, ele escravizou os índios de maneira brusca. Duarte da Costa, já Mendes Sá, ele começou a ter um bom convívio com as populações indígenas. Ele foi aceito pelos indígenas. Liderou a construção do Forte Colingre na luta contra a dominação francesa. Com a retirada do exército francês do litoral, os portugueses decidiram fundar a cidade do Rio de Janeiro. Então, foi o Mendes Sá que expulsou os franceses daqui e criou a atual cidade do Rio de Janeiro. O governo Mendes Sá durou do ano de 1558 a 1572. Após a sua morte, o período do governo geral chega ao fim com a separação do Brasil em governo do Norte e o governo do Sul, com suas respectivas capitais. Salvador ficou com o Norte e Rio de Janeiro ficou com o governo do Sul. A tia tem atividades aqui para vocês, antes de terminar essa aula, que vamos falar sobre o governo geral, que está falando. O Brasil, ele teve que fazer, como as capitanias hereditárias, elas não foram bem-sucedidas, o que foi que o rei de Portugal ele teve que fazer? Ele teve que criar um novo modelo administrativo. Esse modelo administrativo, o objetivo dele era centralizar o poder aqui no Brasil, certo? A tia tem uma atividade sempre para você, para fixar melhor esse conteúdo, certo? Vamos lá. Primeira questão. Por que Dom João VI criou o governo geral? Por que ele criou? Porque as capitanias hereditárias elas não prosperaram. 2. Por que o rei escolheu a Bahia para ser sede do governo geral? Quais eram os cargos criados com o governo geral? Quais foram os cargos que eles teve que criar para auxiliar os seus governadores gerais a administrar o litoral brasileiro? Quais foram os auxiliares de Tomé de Souza? Quem auxiliou Tomé de Souza? Quem fez Tomé de Souza? O que fez? Qual foi o objetivo? O que foi que o governo Tomé de Souza trouxe para o Brasil de bom? Qual foi o conflito entre Duarte da Costa e o bispo? Que conflito foi esse que Duarte da Costa teve com o bispo? Quais as pessoas importantes que morreram no governo de Duarte da Costa? Então, tem 7 questões para vocês pegarem, copiarem no caderno, responderem. No livro de vocês tem esse conteúdo. Então, estudem, façam essa atividade, façam a atividade do livro. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospaços.com.br. Está nas nossas plataformas digitais, está no livro de vocês. Querendo rever essa aula, reveja quantas vezes vocês quiserem. Um beijo, até a próxima aula.